Papo com especialista, dessa vez com Carlos Bonorino, despachante aduaneiro, falando sobre despacho aduaneiro no Brasil. Esse vídeo é para vocês terem uma introdução do que foi o nosso papo, nosso primeiro papo com especialista com outro especialista. Tá legal? Curtam aí. Boa tarde, amigos do comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Na verdade, a gente vai começar agora com nossa primeira live do canal e eu vou chamar agora o nosso entrevistado do dia. Só um minutinho. Vamos ver se o Carlos entra no ar. Boa tarde, Carlão. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago? Tá me vendo? Tô vendo sim. Você me vê Tá me bem? escutando bem? Perfeitamente. Tudo bem? É, tá tudo bem. Só eu subiria um pouquinho a sua câmera que não tá aparecendo o teu queixo. Aí, garoto. Agora sim. Melhorou. É Tudo isso bem? aí. Eu tô bem, e você? A gente está ao vivo Graças a Deus, aqui tudo bem. nos dois canais, no Oficina do Comex e o Comex Fácil. Sim. E é, dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é a parte do desembaraço. E por isso que eu trouxe o Calão aqui. O Calão ele é especialista nisso, ele é despachante aduaneiro. Conheço o Calão tem o quê? Uns 20 anos, cara, que eu te conheço. Mais ou menos. E o cara manja pra caramba. A gente começou trabalhando numa empresa que não existe mais, que era a Unimaster. Virou Take Log, depois eu tinha saído nessa jogada, o Calão saiu um pouco depois. E agora ele tem a oficina do Comex, que é queria que você explicasse um pouquinho melhor, mas é voltada para o desembaraço de mercadoria. E o mais legal de tudo é gente que manja e manja pra caramba. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, Calon, sua experiência, etc, etc, etc. Dá uma introdução Não. sua, manda ver. Bom, vamos lá. Então, como você já falou, vou falar um pouquinho de mim, então. Meu nome é Carlos, como o Thiago falou, eu sou sócio proprietário da oficina Comex. Nós estamos aí no mercado há 3 anos, né? Mas eu só tenho 28 anos de mercado. De comércio exterior, desembaraço. A oficina, na realidade, ela não é uma empresa só de desembaraço aduaneiro, nós fazemos toda a logística. Né? Hoje a gente consegue atender o cliente no porta a porta. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso aqui Uhum. nessa conversa, porque a gente vai falar um pouquinho do papel do despachante aduaneiro hoje. Bom, nós vamos desenrolar essa conversa aí. Espero que nessa experiência de vida e de despacho aduaneiro que eu tenho, eu possa estar contribuindo aí com vocês, tá bom? A grande ideia é essa, trazer uma vez por semana profissionais da área, gente que sabe realmente do produto, sabe do serviço e sabe como desembaraçar ou trazer essa carga para o Brasil. E o mais legal de tudo é que a gente tem que começar pela parte do desembaraço. Porque é no desembaraço onde surgem as maiores dúvidas, os maiores questionamentos e as maiores soluções de tudo isso. Por isso até que eu trouxe o Carlos. E como eu estou nesse mercado há mais ou menos 15 anos, vai fazer 15 anos ano que vem, então eu queria alguém que manjasse da área, que soubesse, puta, desde de como era o Cisco Max lá atrás, que era uma tela verde, complicada pra caramba, que você mexia muito com fax, até hoje em dia que é a coisa mais simples do mundo, que você entra num site e consegue registrar carga. E eu sou dessa área de transação. O fax, na realidade, eu comecei a trabalhar com isso, Thiago, em 92, desculpa, 1990. Uhum. Efetivamente com o comércio exterior em 92. Em Uhum. 92, o fax era o que tinha de mais tecnológico, cara. Sim, sim. Para você ter uma ideia, assim. Muita coisa aconteceu nesses últimos 30 anos, 28 Uhum. anos, né?
nós estamos falando aqui, muita coisa aconteceu, o progresso da tecnologia foi muito amplo, e isso também chegou para o comércio exterior do Brasil, né? Nessa época que eu comecei a trabalhar, o comércio exterior do Brasil ainda vinha de uma ideologia da década de 70, né, que falava que era voltada totalmente para exportação. O lema do comércio exterior brasileiro era exportar é o que importa. A importação sempre foi algo meio desprezado até então, até o governo Collor, que veio e mudou isso, começou a fazer as leis que abriram o comércio exterior do Brasil. Então, o comércio exterior do Brasil é antes e depois do governo Collor. Muita gente fala que o governo Collor veio e fez um monte de bobagem, e eu meio que sou reticente a isso, porque abriu exatamente a importação aqui, e com isso trouxe a possibilidade de, gente, trazer novas tecnologias, de trazer novos produtos, e a gente conseguir chegar num patamar de qualidade quanto ao produto que está no exterior. Então, essa é a jogada. A importação também tem esses artifícios, esses bons artifícios para isso, para a gente conseguir elevar a qualidade do produto aqui no Brasil. Então, imagina, você traz um produto importado que você consiga adaptar ao mercado brasileiro, ou mesmo traduzir isso em produto brasileiro, cara, espetacular. E aí entra drawback, entra um monte de coisa, que inclusive, você pode até me falar, né, Carla, o drawback ele começou em 96. As primeiras escritos do drawback, digamos assim, as primeiras cartas magnas do drawback vieram de 96. Então, na realidade, né? o drawback ele se tornou conhecido e mais utilizado. Veja que até hoje o drawback ele é muito subutilizado. Sim. Ele é uma ferramenta, né, um regime aduaneiro especial que poderia ser muito mais utilizado pelas empresas brasileiras, porque ele é um incentivo à exportação. Você importa um insumo, importa um produto, fabricar um produto voltado para exportação. Então, é um incentivo que poderia ser muito melhor utilizado, mas não é. Mas a partir de 96, 97, que ele começou a se tornar informatizado, né? Porque antes você fazia o ato concessório papel. Não só o ato concessório, né? Quando eu comecei lá em 92, a DI era em papel. Você tinha que conseguir uma guia de importação na antiga CASEC do Banco do Brasil, em papel. A parte da declaração de importação, de exportação, as guias de exportação também eram tudo em papel. Então, a burocracia era enorme. Você liberar uma carga, você levava no mínimo 10 dias para liberar uma carga. Por quê? Você tinha que entrar com o processo, ele tinha que ser numerado, distribuído, e aí o fiscal, tudo era fiscalizado, tudo era vistoriado, não tinha canal verde, não tinha nada disso. Né? Hoje nós vivemos uma situação muito diferente. Sim. Em 93, a exportação começou esse processo, ainda bem arcaico, vamos dizer assim. Em 97, a importação, ainda no Visual Basic, uma tecnologia bem arcaica, você tinha que ter uma linha dedicada, e por aí foi, né, cara? Até chegamos na importação no formato que é hoje, em 2012. Em 2013, o novo X, 2018 mudou para a DUI, e hoje nós estamos aí no processo do novo processo de importação, a DUI, que está em andamento. Então, ou seja, a gente caminhou muito bem aqui, no que diz respeito ao despacho aduaneiro. Para você ter uma ideia, lá quando eu comecei, você tinha que calcular o imposto na calculadora, na mão. E você fazia, você datilografava, é isso que eu estou falando, tá? Datilografava um DAT e pagava no banco. Era assim que funcionava. Então, você vê que hoje a gente está bem mais avançado. Hoje, trabalhar com comércio exterior é muito mais fácil. Eu sempre dou o exemplo, né? Porque, por exemplo, um despachante, ele sempre vai ter o Syscomex para trabalhar. Porém, alguém que está começando agora, eu uso muito o sistema da Receita Federal, que antigamente era chamado de Alice Web. Por quê? No Alice Web você joga o NCM da carga, já vem tudo que é mediante, eu sempre falo isso, impostos, menos o ICMS. Porque o ICMS é um imposto estadual e não federal. Ou seja, não adianta nada
eu ter uma base de cálculo com o ICMS junto, sendo que o ICMS de São Paulo ele é diferente do de Santa Catarina. Então, hoje em dia é tudo muito mais simples. Você é de uma geração que, cara, era tudo na mão, na marra. Eu lembro de vocês trabalhando, principalmente, e, cara, você tinha que fazer cálculos e cálculos e cálculos para chegar em alguma coisa próximo ao numerário. Hoje em dia é tudo mais simples. Então, o comércio exterior mudou muito de 10, 15, 20 anos atrás para cá. Então, eu sempre dou o exemplo do Cisco Max, né? Na época, o Mantra, que era uma tela verde, um computador apenas para aquilo, pesado pra caramba, e ele parecia, depois eu fui trabalhar com aviação, etc., ele parecia o sistema de aviação, que você não podia ter um erro que ele dava pau, ele caía a internet, e era muito complicado tudo isso. Deixa eu observar aqui. Quando a exportação começou, o Uhum, Syscomex na exportação uhum, era exatamente igual. entendi. Era aquela mesma tela verde, tudo igual. Assim, foi um começo meio. Na exportação, nem digo, foi até mais tranquilo. Agora, quando mudou, virou a chave em 97 para a importação, foi meio traumático. Foi meio Uhum, complicado, porque ninguém sabia como era, ninguém sabia como seria, e foi totalmente diferente. Você tinha que ter uma linha de. Era uma coisa um pouco mais complicada, e depois a gente foi entrando numa normalidade. Né? Hoje uhum, não, hoje você tem todas as ferramentas na mão, você tem internet, né? Então a sim. internet te dá uma série de informações, apesar que eu acho que a internet ela cria os famosos generalistas, né? Você acaba Uhum, tendo uma ideia geral de tudo, mas na realidade o que nós precisamos hoje são especialistas, né? E isso é o uhum, que está um pouquinho mais complicado no mercado. Então você conversa mesmo hoje com essa criançada, né? Eu tenho um filho de 17 anos, eu sei o que eu estou falando. Então você fala com ele, a impressão que você tem é que ele sabe tudo. Porque tudo uhum, ele consulta lá no Google, ele sabe tudo. Mas aí uhum, você começa a aprofundar um pouquinho mais, não sabe. Ele sabe só o por cima. Então a gente tem que, eu acredito, né, que é uhum. importante você sempre buscar o estudo, sempre buscar conhecer cada dia mais para que você seja um especialista, porque é o especialista que vai fazer a diferença e é onde você vai ganhar dinheiro. E o mais engraçado é que eu sempre falo isso. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do canal cinza, que puta, é quando ferrou de vez a situação toda. E eu passei por um canal cinza na minha vida porque eu não tinha a menor noção do que era aquilo. Quando o fiscal abriu a cara e falou: Isso aqui não é canal vermelho, é canal cinza. Gente, eu falei, agora já era. E eu precisei ter. Eu lembro que na época eu estava em outra empresa, precisei trazer alguém para verificar a carga, mesmo assim deu perdimento de carga. Cara, puta, a gente não sabe tudo. Que nem que você me falou uma vez, né, Carlão? O despachante, olha, quando você chegou para mim e falou, Thiago, você tem noção que canal linha azul não existe mais, é um outro tipo de nomenclatura? Eu não tinha a menor ideia disso, porque lá atrás, quando eu tive a base na faculdade, eu lembro que o professor sempre falava linha azul, linha azul, linha azul. Que ela mudou de nomenclatura. Na verdade, a ideia continua a mesma, mas isso foi Uhum. mudado. Então, muita coisa mudou no comércio exterior, e se você não se atualiza, você fica para trás, você fica 3, 4, 5 passos para trás, e aí você se atrapalha inteiro, né? E você sai daquela ideia de especialista e vira o cara que é estudante de novo. Como exterior é exatamente isso. Você tem que viver estudando, viver É, entendendo e, sem inclusive, fazer entendendo, nada. é, inclusive entendendo o produto do teu cliente, independente se é um produto simples, uma televisão, ou, por exemplo, como eu já trabalhei com commodity, que, cara, quando você exporta carne, puta, é uma outra jogada, uma outra pegada, um outro tipo de produto que você precisa se aprofundar para conseguir jogar isso lá fora. Então, comércio exterior, e o legal é um despachante falar isso, é você aprender sempre. Você está aberto a aprender sempre. Não adianta nada falar, não, eu sei do que se trata e pronto. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É interessante porque você falando essas questões, né? A gente sempre tem que tentar aprimorar, aprender. Por quê?
Na realidade, o comércio exterior sempre muda, é uma coisa muito dinâmica, e nesse momento em específico, nós estamos mudando. Uhum. Estamos em obra, né? Eu Sim. costumo falar. Nós estamos em obra porque está mudando toda a operação de importação, a gente vive um momento muito importante no que diz respeito a essas mudanças, então você tem que estar Uhum. atento para o que está acontecendo, o que vai acontecer, quais são as mudanças que nós teremos, como vai funcionar o nosso trabalho, porque o conceito do despachante, que se tinha no passado, que o despachante era o quê? Ele era aquele cara que sabia fazer os cálculos dos impostos, que liberava a mercadoria na alfândega, que levava o documento fiscal. Esse conceito acabou. Uhum. Definitivamente está se encerrando. Então, o despachante ele precisa se adaptar a essa nova realidade. Né? O despachante ele tem que entender que ele é um consultor, ele é um agente de soluções para o seu cliente. Ele Uhum. tem que entender hoje não só da parte aduaneira, tem que entender de logística, ele tem que entender de câmbio, tem que ter uma noção, tem que entender de Ciscoserve um pouco. Por quê? Porque tudo isso hoje entra no bolo que ele apresenta para o cliente como uma solução. Ele não pode mais chegar e falar, eu só faço a liberação. Esse despachante que só faz liberação aduaneira, ele está fadado a acabar nos próximos anos. Uhum. Isso é fato. Então, o despachante precisa se aprimorar. Ele precisa Sim. entender que ele não é mais simplesmente um entregador de documento e que faz liberação alfandegária. Uhum. Vivemos um momento onde a tecnologia está crescendo. Então, a gente fala muito. Eu até fiz um artigo no LinkedIn, depois, quem quiser dar uma olhada, você também, Uhum. tá? Fala lá. Carta ao profissional do comércio exterior do futuro. Por quê? Porque esse futuro já chegou. Então, tem coisas aí que a gente escuta da receita de blockchain, que a gente escutava mais. A gente escuta coisas de inteligência artificial, Uhum. de análise de dados. Então, a receita hoje, ela está se modernizando para quê? Para que a burocracia acabe, e acabando a burocracia, aquela figura antiga do despachante aduaneiro termina junto. Então, ele Sim. passa a ser um agente de soluções. Então, por isso que eu falo, precisa cada dia mais buscar o quê? A especialização. Porque Uhum. senão, não vai ter mercado daqui a pouco. Uhum. Aquelas empresas antigas, de comissária de despacho, que o cara só fazia aquilo, não existe, estão todas acabando. Até mesmo porque os grandes players desse mercado de logística estão englobando o despacho e estão desenvolvendo isso já há alguns anos como um produto também para agregar valor na cadeia de serviços que ele desenvolve e apresenta aos clientes. Na verdade, né, quando eu voltei eu morei fora do país, quando eu volto, eu trabalhei num despachante. E eu lembro que ele sempre falava o seguinte, Tiago, eu não sou despachante de canal amarelo, eu sou despachante de canal vermelho. E eu nunca tinha entendido o que ele quis dizer. O que ele me falava? Não adianta nada eu ter clientes canal verde, porque para mim isso não é legal. O legal para mim é ter clientes canal vermelho, que eu vou chegar para o cara e vou falar, a solução é essa. E daqui para frente eu vou ter por exemplo, hoje o fornecedor te manda a documentação ainda em papel. Daqui para frente o cara vai te mandar via PDF, assinado automaticamente, assinado eletronicamente, aquilo vai valer. Então, o despachante não vai mais precisar descer até Santos se acontecer algum problema, ou vai, puta, ir no escritório de desembaraço em Guarulhos, porque aconteceu um problema. Não, vai ser tudo automático, tudo automatizado. E aí é que tá, Isso, eu vejo os despachantes de destino que eu falo, por exemplo, o cara que fica em Guarulhos, o cara que fica em Santos, etc. Se ele não se adequar e falar, puta, não, peraí, meu trabalho está acabando, ele vai ter que se aposentar ou vai ter que virar outro tipo de situação. Então, o cara que está em Guarulhos, o cara que está em Santos, o cara que está nesses pontos primários, ele vai ter que se adequar e falar assim: peraí, a tecnologia chegou, a facilidade chegou. Então, se eu não me adequar, eu estou morto. Essa é a então, verdade. Eu mas tô... esse cara que você falou, que fica na ponta final do processo, Uhum. é justamente o cara que não se modernizou, é o Sim. cara que não estudou, porque ele está acostumado a fazer aquilo. Na Uhum. realidade, ele virou quase um entregador de documentos.
Sim, Esse sim. cara, eu concordo plenamente contigo, ele veio e trabalhou, construiu a carreira dele assim, só que agora ele já não está tendo mais espaço. Uhum. E aí nós entramos ainda para colocar ainda um pouco mais de lenha nessa fogueira, numa pandemia. Sim. Na pandemia, não tem mais acesso. A Alfândega de Santos está fechada. Sim. Guarulhos também tem restrições. Então, Uhum. as conferências estão sendo feitas nos terminais de Santos via remoto. Uhum. Ontem eu vi um artigo do Carlos, do Comex Blog, Uhum. de Vitória. Ele falou que saiu uma portaria que em Vitória vai começar também as conferências é, via remoto. Eu já falei, aqui em Santos já é realidade. O pessoal, Uhum. os fiscais estão em casa, eles estão Sim. conferindo mercadoria em casa. Você vai no Uhum. terminal, abre o container, ele faz a conferência por câmera. Então, Sim. veja, a tendência é que cada vez isso aconteça mais e você vai diminuindo. A tendência é que o canal verde, principalmente agora no novo processo de importação, é que aumente. A tendência é que empresas cada vez mais comecem a entrar no programa OEA. Entrando Uhum. no programa OEA, uma vez que é OEA, ele já entra num canal de conferência, né, de registro de despacho e conferência automático. Então, o Sim. cara vai registrar DI, vai dar verde, não vai ter conferência. Então, aí você fala assim, pô, o despachante, a figura do despachante aduaneiro vai acabar? Não, nunca vai acabar. Por quê? Você sempre vai ter a figura do cara que precisa, que a empresa precisa para fazer assessoria aduaneira, que não vai ter um especialista, o cara que Uhum. precisa, via de regra, em alguma situação, está no porto, está no aeroporto, o cara que é especialista na confecção de documentos. O Uhum. que muda, e que vem mudando do decorrer do tempo, é o que esse despachante faz. Então, Uhum. antes ele só digitava DI. Hoje Uhum. não, hoje ele tem que digitar DI, ele tem que fazer acompanhamento, ele tem que passar informação para o cliente. Muitas vezes ele já manda um arquivo, por exemplo, para o cliente de nota fiscal já pronto. Ele faz o Uhum. acompanhamento com o fornecedor, ele Sim. faz o acompanhamento com o agente de carga, ele consegue fazer todo o acompanhamento da operação para o cliente só receber a informação do follow-up assim. Mercadoria Uhum. embarcou, mercadoria chegou, desembaraçou, entregou. O cliente não Uhum. quer saber de nada. E a remuneração, ó, cada vez menor. Então Sim. você tem que ganhar também no volume. Ou seja, é um desafio que as empresas de despacho, que os despachantes têm, que Uhum. é entrar nessa modernização. Ainda vale a pena ser despachante aduaneiro? Claro que vale. Vale a pena você ter um credenciamento com a Receita. O Uhum. despachante hoje ele não faz parte do programa OEA, mas se fala já que ele vai voltar para o programa OEA, então você vai ter despachante credenciado OEA. Uhum. Agora, é aquilo que nós estamos falando. O despachante ele precisa se modernizar, ele precisa estar sempre atento, ele precisa se atualizar, ele precisa estudar, ele precisa conhecer. Outra Uhum. coisa, o despachante ele tem que aprender a conhecer não só o básico, ele tem que saber de regime aduaneiro especial, ele precisa saber quando fazer um custo logístico para o cliente, então ele precisa conhecer transporte rodoviário, ele precisa conhecer armazenagem, ou seja, o Uhum. despachante, como eu falei no começo, ele é um agente de solução. Sim. Então, e para isso ele precisa estar em constante evolução dos seus conhecimentos. Acho que isso é o mais importante, né? É o desenvolvimento de competências e habilidades, Uhum. maior qualificação, buscar sempre as melhores soluções tecnológicas, se adaptar a esses novos tempos. Então, isso é um desafio para todos nós, mas como Uhum. nós estamos falando aqui especificamente desse profissional, ele, mais do que todos nós, nesse momento, ele tem que começar a se mexer nesse sentido. Nesse tempo que eu estou em mercado, são quase 15 anos, eu já vi muitas situações acontecerem. E eu vi uma que me chamou muita atenção. Era um despachante, uma pessoa só, que ele prestava serviço dentro da empresa. Ou seja, ele tinha lá a mesa dele, o escritório dele, ele chegava, desembaraçava as DIs, fazia o trabalho certo. E aí eu comecei a observar isso. Essa é a grande ideia. Ou seja, aqueles escritórios inteiros, prédios inteiros, o despachante, etc., ele vai ser cada vez mais reduzido para ficar dentro das empresas.
Então o cara, ele não simplesmente vai falar, ah, não, puta, eu preciso desembaraçar a carga, eu vou até Santos ou eu vou até um outro lugar. Ele cutuca o rapaz do lado dele e fala, ó, tá aqui, vamos desembaraçar isso aqui? Não, vamos desembaraçar, tá bom, mas qual que vai ser o custo? Tem como você fazer um numerário rápido para mim, para eu só ver em questão de imposto e etc. Então, hoje em dia, e o que eu vejo, o despachante ele está cada vez mais reduzido a quantidade de pessoas trabalhando e ele está cada vez mais pulverizando para dentro das empresas. E eu vi isso, não foi uma só, foram em várias. Mas uma coisa tem que se dizer também. A gente fala empresas muito. Grandes, desculpa te interromper. Imagina. Empresas grandes, que têm grandes volumes de carga e de processos, via de regra, sempre trabalham com pessoas in-house, das comissárias, dos agentes de carga. Isso é uma prática muito comum para empresas que têm um volume de carga muito grande. Por quê, Sim. cara? Porque tem a tecnologia hoje, a tecnologia tem que ser usada a seu favor. Então, por exemplo, na própria Teclog, nós tínhamos um cliente que ele recebia, ele fazia um pedido para a Alemanha e se gerava um arquivo. A Alemanha aprontava o pedido e devolvia para ele um embarque. Ele pegava esse pedido de embarque, jogava dentro do sistema dele, o sistema dele já fazia um trabalho nesse pedido e mandava para a Teclog. A Teclog pegava esse pedido, lançava no sistema dela e já gerava DI. Então tem que ter uma pessoa para fazer esse meio campo. Quando você tem muito volume, geralmente você coloca uma pessoa da comissária, ou do agente, ou do representante, seja quem for, dentro da empresa, para fazer esse trabalho. Sim. Porque facilita o trabalho do despachante. Entendeu? Então isso é muito comum. Agora, eu não acho que o despachante que está na ponta, que faz a DI, esse cara vai acabar. Porque as empresas não querem ter estrutura para isso. Não querem ter um cara para cuidar disso, e pagar salário, pagar encargo social, pagar... Não, ela prefere terceirizar e as margens de comissionamento dos despachantes hoje estão muito pequenas. Por quê? Mais uma vez, como agente de solução, você apresenta frete, transporte rodoviário, armazenagem, e no fim você como despachante, consegue agregar valor em cada uma dessas etapas. Agrega para o teu cliente como uma competência, como uma melhor agilidade no processo, e você agrega valor para você financeiro quando você vende esses serviços também. Então, isso é o que já está acontecendo há alguns anos já. Isso não é um caminho sem volta, tá? Não tem mais como voltar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso, as comissões eram altíssimas. Você liberar uma carga, vamos imaginar no número de hoje, você cobrava 5 mil, 3 mil reais do cliente por processo. Hoje, sabe que a realidade é muito diferente. Esquece. Ainda mais se você tem um volume de carga bom, as margens caem cada vez mais e você ganha no volume. Porque hoje a tecnologia está a seu favor. E uma coisa a gente tem que falar também, por eu ter morado fora, etc., eu acompanhei muitas empresas que faziam o desembaraço nos destinos. Então, por exemplo, eu morei na Itália e na Inglaterra. Os dois países, eles seguem o modelo do Syscomex brasileiro. Então, eu sempre falo, o Syscomex brasileiro, ele é modelo para o mundo inteiro, porque foi, se não estou enganado, o primeiro software lançado, digamos assim, pela Receita Federal de um país, que ele falava, não, o desembaraço tem que ser feito assim, 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 tem que estar em sistema. E aí os outros países meio que copiaram isso, ou transformaram isso para si próprio. Então, por exemplo, eu sempre dou isso. Uma carga que chega numa Inglaterra da vida, ela demora em torno de 6 a 8 horas para ser desembaraçada. Em torno disso. Uma carga que chega aqui no Brasil, se você registra a DI hoje, ela, se não estou enganado, talvez você me corrija, Carlão, são 3 horários em Santos, ou 4 horários em Santos que são desembaraçadas as cargas. Em Guarulhos é meio que 2 horários. Em Guarulhos é meio que mais horários. Então, a nossa velocidade, isso que eu quero chegar, a velocidade que a coisa é feita é muito rápida. O que você demorar, uma liberação de um BL, que ainda é demorado, ou para você entrar numa fila e fazer o push da carga, ainda é demorado. Esses pontos
ainda são difíceis. Mas a liberação da carga em si, dando um canal verde, cara, fantástico. São 2 horários em Santos, não sei quantos horários em Guarulhos, outros em Vitória, outros em Itajaí. Então, a Receita Federal disponibiliza ótimos horários para você entrar de acordo e falar, não, peraí, beleza, liberou a carga, é rápido agora. O que demora são as burocracias para você puxar essa carga, para você tirar essa carga dali, para você liberar um BL, alguma coisa do tipo, que eu acho que também vai cair. Hoje em dia, se você pagar um BL num banco, você vai e faz uma TED no pagamento do BL, cara, eu lembro de ter trabalhado em despachante e demorava horas, porque a pessoa falava assim, mas eu não reconheci o pagamento. Isso é meio absurdo, sabe? Simplesmente você bater num código de barra e aquilo ali liberar automaticamente. Aí o despachante que estava lá na ponta ia, pegava os originais, enfim, subia com aquilo. Então, tem muito disso, tem muitos processinhos que eles precisam ser mais automatizados, mais velozes. Mas o da Receita Federal em si, ele é um processo ótimo. E vai melhorar. Sim. A ideia do novo processo de importação, não sei se você assistiu, mas eu recomendo também para quem não assistiu, Uhum. teve um webinário das operações de comércio exterior. Você procura lá no Ministério do Desenvolvimento da Economia, Sim. no CEINT, você vai achar esse webinário. São 4 horas de webinário. E eles dão uma boa destrinchada nesse novo processo. A ideia é melhorar, mas a minha realidade hoje, as cargas aéreas eu consigo liberar em um dia. A carga chegou, por exemplo, 6 horas da manhã. Ela me visando até por volta das 10 da manhã, eu consigo registrar, desembaraçar e carregar no mesmo dia. Isso é realidade, é coisa que eu faço sempre. Marítimo. Depende muito da companhia. Sim. Se você está trabalhando com agente de carga, às vezes é um pouquinho mais demorado. Por quê? Porque você precisa pagar o agente, muitas vezes o agente espera ter o pagamento para ele pagar o armador. Agora, eu tenho cliente que é commodity, então é direto com o armador. A carga chegando, ela tem na presença de carga, da presença de carga, fazendo os trâmites certinho, para não ter atraso, porque às vezes o cliente atrasa o numerário, mas sem atraso nenhum, em 3 dias eu consigo liberar a carga. Entendi. Sim, já consegui liberar em 2, mas em 3 dias. Cara, é um prazo muito satisfatório. Eu considero um prazo muito bom, e comparado com outros lugares do mundo também. É que nós temos uma questão cultural aqui também no Brasil. A questão da liberação aqui no Brasil, não só a liberação, tudo no Brasil. Nós temos uma questão cultural que precisa ser melhorada, que precisa ser trabalhada. Então, a gente ainda está no processo de, vamos dizer assim, de mudança. Né? A gente precisa mudar muita coisa no nosso caráter de brasileiro, né? Na burocracia, que é uma burocracia que é nossa, que herdou dos nossos ancestrais Portugal, e isso veio junto com a gente está trabalhando isso. Estamos chegando lá, a gente já melhorou muito, como eu falei. Eu estou há 28 anos nessa brincadeira e quando eu comecei a trabalhar com isso até hoje, mudou, sabe o que mudou? Tudo. O comércio exterior hoje é outra coisa do que há 28 anos atrás. E você parar para pensar, 28 não é muito tempo. Teve pessoas que trabalharam a vida inteira, 30, 40 anos, e os processos de trabalho dela não mudaram. Nós, em 28 anos, mudamos radicalmente a nossa sociedade, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de interagir com as pessoas. Até mesmo agora, numa pandemia, que a gente está aqui interagindo através de mídias sociais e tudo isso. Mudou. Porque, vou dar um exemplo, há 20 anos atrás, você negociava com alguém para comprar mercadoria ou para vender, geralmente você ia até esse país, você negociava pessoalmente, você falava no telefone. Hoje ainda se faz isso? Sim. Mas as mídias sociais, a internet, ela facilitou e curtou esse caminho. Então hoje você não precisa ir para lá, você faz uma videoconferência e resolve o problema. Como tem acontecido. A pandemia também ela veio para isso. Alguns especialistas falam que alguns processos
tecnológicos, eles avançaram pelo menos 10 anos por conta da pandemia. As coisas tiveram que acontecer. A própria Receita Federal é um exemplo claro disso, porque ela vinha nesse processo, novo processo de importação, caminhando devagar. De repente, ela acelerou. Deu uma acelerada assim, na questão de liberação, né? A legislação, Ciscarga, ou agora está falando do conhecimento eletrônico. Quer dizer, está tudo caminhando a passos largos, né, para melhorar essa burocracia. Então, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Agora, o que eu acho interessante de tudo isso é o quê? Isso vai mudar os procedimentos normais do dia a dia. Eu vi uma live essa semana do Carlos lá do Comex Blog e da Tatiana do Alô Comex, que foi muito legal essa live, porque falou de regime aduaneiro especial. E um termo que o Carlos usa que eu acho muito legal, que ele fala assim, tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa. É isso aí, eu concordo. Onde está esse dinheiro? Nos detalhes. Nos regimes aduaneiros especiais, na utilização do drawback, na utilização, por exemplo, que não é um regime aduaneiro especial, mas pode ser muito mais utilizado, que é o ex-tarifário, para reduzir imposto, para trazer tecnologia. Porque trazendo tecnologia melhora a nossa indústria para ela possa fornecer produtos cada vez mais competitivos para aumentar a exportação. Porque hoje o que nós exportamos basicamente é commodity. Né? O nosso produto industrial está muito defasado. Perdemos muito para os chineses durante esses últimos anos. Então, precisamos agora, passando todo esse processo, modernizando todas essas questões, a gente vai ter que começar a olhar para trazer tecnologia de fora para transformar a nossa indústria, o nosso campo industrial, tornar mais competitivo para a exportação. Nosso caminho é a exportação. Tem que começar a pensar nisso. Então, tem dinheiro na mesa, então a gente tem que começar a se capacitar para esse momento. O muito engraçado é que, por exemplo, se o cara entra numa faculdade de comércio exterior hoje e ele pergunta para algum professor, mas por que demora tanto tempo para desembaraçar em canal amarelo? Ou por que demora tanto tempo para desembaraçar uma carga em canal verde, em canal vermelho? Ou por que existe tanta demora quanto a isso? E eles não entendem ainda que uma carga diferente de um canal verde, isso eu sempre falo, ela requer uma atenção especial. Então, por exemplo, até por uma questão de agenda do fiscal, você não consegue desembaraçar no mesmo dia. Eu sempre falo isso. O fiscal, ele está ali, e ele não está ali para encher o saco do importador ou do exportador. Ele está ali para fazer a coisa certa, para entrar no Brasil uma mercadoria correta e sair do Brasil uma mercadoria correta. Eu já tive situações que o cara ele classificava a carga com um NCM X que não tinha nada a ver com a história. E quando chegou o fiscal, ele falou, olha, por mim, eu desembaraçava a carga tranquilamente. Só que isso aqui está errado, porque lá na frente, o teu cliente, quando ele chegar para você e falar assim, mas por que o teu preço era lá embaixo e hoje está lá em cima? Você vai ter como justificar. Então, eram pessoas que classificavam por NCMs, por cargas erradas, e não entendiam a função do fiscal. Então, eu sempre falo, o fiscal ele está aqui para te ajudar. Então, quanto menos tiver de canal diferente de verde, melhor. Você está fazendo o trabalho certo. Agora, você simplesmente desembaraçar uma carga porque o NCM, ou as tarifas são mais baixas, ou não tem uma LI, não tem algum... Para com isso. Isso é a maior burrice do mundo. E muitos ainda têm essa cabeça de que vou desembaraçar a carga de qualquer jeito. Vai dar besteira na frente. A própria fiscalização mudou, Thiago. Antigamente, havia uma imagem do fiscal como um cara mau caráter, que está querendo te enrolar, o cara está querendo levar alguma coisa em cima, ele vai querer te vender uma dificuldade, né? Para passar uma dificuldade para te vender uma facilidade. Mudou esse conceito. A fiscalização mudou. Até mesmo porque os sistemas hoje não permitem que ele faça tanta coisa errada assim, que ele venda essa facilidade, o sistema não permite, o sistema é fechado.
Então, isso também mudou, a fiscalização também mudou essa mentalidade. Os processos se aprimoraram, o prazo de conferência caíram. É óbvio também que a gente vive um momento que também não é de volume de carga também não é grande, a gente já teve picos de carga aqui muito maiores que esse, você vê pelos volumes dos terminais, né? Santos Sim. mesmo, a Libra não está operando, você tem dois outros terminais que são até que recentes, como a BTP e a Embraforte, mas Uhum. sem a Libra operando, teoricamente os terminais têm que estar sobrecarregados, não estão todos trabalhando dentro de uma capacidade de carga razoável. A gente já Uhum. viveu o pico em Santos de você ter terminal com 120%, 130% da capacidade de ocupação de contêiner, a ponto que Sim. bloca que você não consegue carregar nada. É. Isso já no passado aconteceu, em 2008, 2009. Agora, a gente vive um momento mais tranquilo de carga. Então, Uhum. assim, a mentalidade está mudando, aquilo que eu falei. Havia uma cultura, essa cultura está sendo mudada. A gente vive um momento de reconstrução, nem digo reconstrução, mas de mudança do comércio Uhum. exterior, né? Do novo, né? Como fala, novo processo de importação, é um novo. Vai ser totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje. Tem algumas coisas que a gente tem lidado aí, que é o OEA. Então, Sim. precisamos ficar atento para essas mudanças. Né? E tudo isso que está acontecendo. É bacana. É bem legal você poder vivenciar tudo isso. Né? Poder estar vendo E- essas mudanças, vendo esse aprimoramento, vendo as coisas acontecendo, vendo o Brasil melhorando. Né? Eu sou um cara que, pessoalmente, eu sou muito otimista em Uhum. relação ao país. Eu acho que a gente está no caminho certo, a gente ficou aí patinando durante um tempo, mas agora a gente está entrando para um caminho legal de respeito à economia. Não vamos entrar no mérito político, mas mais um Uhum. mérito econômico. A gente está entrando num momento legal econômico, né? O Brasil tem tudo para ir para os próximos anos a gente conseguir prosperar, conseguir crescer. E isso vai passar por essa mudança de mentalidade que tem que acontecer e que está acontecendo. Está Uhum. chegando essa geração também que não conheceu muitas das coisas que a minha geração viu de errado. Sim. E eu tenho muita Sim. esperança que a gente vai ter um país melhor no futuro aí para os meus netos, né? Para os seus filhos. Não sei se você tem filho. Não, ainda não. Para os seus filhos, para os seus netos. Então a gente vai ter um país melhor para os nossos. E isso passa pela gente. E a gente é mais ou menos da mesma época, né, cara? A gente trabalhou junto. E eu me lembro de uma frase muito bem falada na época. Falavam o seguinte: registra a carga até as 11h40 porque ela vai dar canal verde. Isso não existe mais. Essa mística caiu. Mas eu nunca me esqueço Mito! disso. É um total mito. É. Total fake, né? Digamos assim. Mas eu lembro Nessa disso. época já era mito. Registra. Hã? Nessa época já era mito. Isso aí era papo furado. Né? Porque a parametrização não tem horário, né? Ela não leva em Exato. consideração o horário. Mas tem tanta coisa que a gente escutava falar, que muito, muito. Mas assim, o sistema era muito diferente do que é hoje. Vou dar um Sim. exemplo para você. Quando eu entrei na Unimaster, Hum. a gente tinha pegado um cliente grande e ele estava vindo para o Brasil, da Alemanha para o Brasil. E ele trouxe um Heidelberg. estoque, a Heidelberg. Heidelberg. Ela veio com um estoque gigante que deu uma DI, se eu não me engano, de 130, eu não lembro qual o máximo mais que era de DI, que era Hum. desse sistema antigo do Visual Basic. Mas vamos imaginar, deu 130 edições a DI. A gente Cara. só conseguia registrar essa DI na madrugada. A gente não Uhum. conseguia registrar em horário normal, porque você tinha que ter uma linha dedicada, então se todo mundo estivesse usando, era muito, a transmissão de dados você não conseguia fazer. Sim. Mas na madrugada você conseguia. Aí algumas pessoas falam, eu falo isso hoje, algumas pessoas falam assim, você tá zoando. Não, isso não é mito, é verdade. Eu vivi, entendeu? Fiquei Eu, trabalhando, virando noite para poder liberar a carga de cliente. Mas eu, hoje, com o sistema web, já é mais flexível. Pelo menos eu não escuto ninguém falar que tem esse problema.
Apesar que eu, vocês querem dizer que há muitos anos eu não tenho TI desse tamanho. Uhum. Mas hoje o sistema web se demonstra ser muito mais robusto do que aquele sistema que era mais frágil naquela época. Sim. Eu me lembro dessa época e eu ouvi muita coisa pelo seguinte, eu já ouvi muito despachante dizer o seguinte, vou colocar o Incoterm no Syscomex. Qual que eu uso? Eu uso o FOB. Mas é uma carga aérea. Não tem problema, eu uso o FOB. Então ele tinha essas ideias, o próprio despachante, as próprias pessoas que trabalhavam, tinham essas ideias erradas. Então, antes de tudo, você tem que ter um estudo, alguma coisa bem mais robusta, como você disse, para você passar para o cliente. Que nem você falou o caso da Heidelberg. Eu lembro desse caso, eu estava lá dentro. E com a Heidelberg, eu nunca me esqueço da primeira feira que nós fomos visitar a Heidelberg aqui em São Paulo, ali na. Eu vou lembrar da feira, que é essa que tem de comércio exterior todos os anos, que esse ano não vai ter. A Intermodal. A Intermodal. Eu lembro que nós fomos visitar o stand da Heidelberg. E eles trouxeram máquinas e tudo mais. Cara, é outro. Não, essa da feira deles não é Intermodal. Essa é Expo. Eu lembro que eu fui numa Intermodal D, que eles estavam, inclusive, dentro. E aí é um outro papo que é o bacana, que eu lembro que eles não tinham a menor ideia o que era fazer uma importação temporária, uma admissão temporária. Porque na cabeça deles, não, vamos trazer uma máquina, depois a gente engrope ela e vende ela para frente. E eu não sei o que rolou, qual a situação que rolou, que eles precisavam fazer uma admissão temporária. Essa máquina ia para um outro país, não tenho certeza. E aí é nisso que você começa a falar, peraí, tem uma saída aqui, tem uma possibilidade ali. Então eu, que nem lá no canal, eu dei o exemplo da Fórmula 1. Fórmula 1 é admissão temporária o tempo todo. A carga chega aqui, é utilizada, sai do país e vai para o próximo. Aí é uma exportação, enfim, é um giro que acontece. E comércio exterior, hoje em dia, é tudo muito amarradinho. Então, se a empresa não manda uma nota fiscal para o despachante entregar no posto fiscal, a carga não sai. Antigamente, a nota fiscal era feita à mão, hoje ela é feita automaticamente. Então tem muito disso, é todo um sistema amarradinho, e eu acho que está certo, porque aí você tira pessoas que podem ser fraudulentas, sim, não é dizer, o fiscal ele quer ganhar 5, 10, 15 mil reais por causa dessa carga de liberação. Não existe mais isso. Ou então, dar uma grana a mais ali pro armador, para ele colocar a tua carga mais fácil para você conseguir liberar mais rápido. Não tem mais isso, sabe? É tudo muito automatizado. E é que nem você falou, né, Carol? Se você, o webinário que eu citei lá das operações exteriores fala muito sobre isso. Antes do webinário, por acaso, eu tinha conversado com algumas pessoas, eu fiz um artigo falando sobre isso também, nessa questão do Big Data, na questão agora que eles estão trabalhando já há uns 2 anos com blockchain. Por quê? Justamente por isso, porque você vai ter informação de tudo quanto é lado. Então, hoje, por exemplo, você registra a DI, desembaraçou, deu 20 minutos, as informações já estão no sistema daqui de São Paulo, né? Da Fazenda Estadual de São Paulo. Sim. Se você paga o ICMS com um valor diferente do calculado, ele pede para você fazer informações. Eu tenho um cliente que faz muito a exoneração de ICMS, porque ele traz papel com imunidade. E aí ele não paga o ICMS, é exonerado. Hoje, eu faço diretamente no portal único. Eu apresento a documentação que antes eu apresentava no posto fiscal fisicamente, hoje eu apresento no portal único. Então, está tudo interligado. Sim. A compra que você faz, que você pede nota, está interligada. Só vou fazer um parênteses aqui. Nós estamos vivendo um momento, agora do dia 1º de julho até o dia 31 de dezembro, na qual foram suspensos os prazos de apresentação dos registros no CISCOSERV. Foram suspensos nesse período. Então, se você tem operações de CISCOSERV nesse período, você pode registrá-las em qualquer momento, que você não vai ter nenhum tipo de penalidade.
Por que a Receita fez isso? Por que ela suspendeu por 6 meses os prazos de registro no Siscoserve? Porque tem muita empresa que tem Siscoserve atrasado, que não declarou. A Receita está dando esses 6 meses, os especialistas creem, e eu vou por essa linha, a Receita está dando 6 meses para as empresas regularizarem seus registros. Porque no começo do ano, a nota fiscal de serviço deve entrar a todo vapor. E aí todo serviço vai gerar uma nota que vai gerar Siscoserve. Então, o Siscoserve vai entrar numa nova fase de automatização. Entendeu? Isso é o que alguns especialistas acreditam. E eu faço parte dessa turma aí que acredita nisso. Por que eu estou comentando isso? Para demonstrar como as coisas estão ficando cada vez mais fechadas. Os sistemas já se falam entre si. Os sistemas já conversam entre si. Então, isso é bacana, é bom, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas falhas, vamos dizer assim, elas estão cada vez mais evidentes. Quando eu comecei a trabalhar com isso lá atrás, que eu comentei no começo da nossa conversa, basicamente as multas de importação, elas se referiam a cálculo errado de imposto e pagamento sob dispensa de imposto. Hoje, você tem um artigo 711 do RA, onde é basicamente erro de preenchimento de DI. Sim. Você colocou lá o país de procedência errado, e o fiscal pega e te multa. Ele tem uma multa para isso. Antes não era assim. Então a tendência é o quê? E fica tudo mais amarrado para que a Receita possa apurar as informações com mais precisão e começar a fazer a aplicação das penalidades. Então, sim. Vai ficar, a coisa vai necessitar, e a gente vai voltar de novo no começo da nossa conversa, do especialista. Cada vez mais especialista. Entendeu? Para quê? Para que as empresas não tenham penalidade. E aí a gente vai entrar em outra palavra que se usa muito, que chama compliance. As empresas vão ter que ter um compliance cada vez mais eficiente. Sim. E o mais legal de tudo também é que aí cai aquele mito, né, de não, mas o meu sistema não identificou sua nota fiscal, ou o meu sistema não identificou. Eu vi um webinário da Roberta Fogueiral, que eu acho essa mulher espetacular, enfim, eu já trabalhei com ela. Eu trabalhei com ela na Bysoft, inclusive. E a Roberta Fogueiral, ela falou exatamente o que você disse do Siscoserve. Falou, gente, o Siscoserve caiu, digamos assim, ele está suspenso, para exatamente isso, para as empresas se adaptarem e começarem a entender que aquilo tudo é um gerando o outro, é um ajudando o outro, e não a empresa ficar atrasada e ela atravanca, ela atrasa o processo da outra. Não, é para exatamente seguir isso. E a Roberta Fogueiral, inclusive, eu consegui convidá-la a fazer uma live com a gente, deve ser mais para frente, sobre Siscoserve, sobre... super legal, porque, além disso, ela é advogada, manja muito de sistema tributário, cara, vamos falar de Siscoserve, mas... A Roberta, ela é sensacional, eu conheço já há algum tempo, eu estive com ela algumas oportunidades, inclusive quando ela estava no canal do Aneiro, ela era sócia do Dr. Rogério Chebab, ambos são meus amigos, eu tive algumas oportunidades, eu acho que a Roberta, a Márcia Mendes, que é a mãe dela, e o Adilson, da Advance, são talvez as 3 pessoas que mais conhecem o Siscoserve no Brasil, minha opinião. E é uma fonte que eu, pessoalmente, sempre tento beber. Então, se você conseguir trazer ela para falar aqui com você, show de bola. Você pode ter certeza que eu vou estar assistindo e vou colocar minhas perguntinhas lá. E a gente tem mais 2 minutos de live, hein, cara? E o que eu queria dizer também é isso, né, Carlão? Muita coisa mudou de anos para cá. Então, tirar aquela ideia de comércio exterior é difícil pra caramba, ou tem muito imposto, ou toda aquela ideia de que não vale a pena. E é o que eu falo sempre para todo mundo. Comércio exterior, cara, é a coisa mais simples do mundo. Você estando adaptado e pronto para qualquer informação nova, cara, você desenrola. Mas o item é muito caro lá fora, para trazer muito caro aqui. Nem sempre. Às vezes o custo-benefício de você trazer um item lá de fora para cá e o mercado aqui,
puta, essa história de ganhar dinheiro. E não é só, ah, não vou ganhar dinheiro na primeira importação. Não, às vezes você precisa de um giro, de alguma coisa do tipo. E o despachante, ele tem que te ajudar nessa jogada, né? Em falar, não, teu custo tá errado, mas, puta, dá para acertar aqui. Ou então, o teu agente de carga é muito ruim, você consegue melhorar ele, ou não sei. Então, tem essa jogada, né? Então, sempre que eu falo, são parceiros que você precisa ter, o despachante, o agente de carga, o cara da seguradora, são parceiros que você precisa ter ao seu lado para agregar valores ao teu produto. E não gente um conflitando com o outro, né? É isso aí, meu amigo. É isso aí. Carlão, obrigado. Imagina, eu só queria agradecer também, Ti, e deixar uma frase que eu, antes de terminar a live, só para a gente ficar aí para a gente pensar, que é do cientista inglês chamado Stephen Hawking, que todo mundo deve conhecer. Ele falou assim, que a inteligência é a capacidade de nos adaptar às mudanças. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o momento que a gente vive. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, essa live vai estar disponível lá no YouTube. Eu coloco no YouTube a partir de amanhã. Eu vou editar, colocar o meu nome, o nome do Carlão e tal. Mas já vai estar disponível lá no YouTube. Vou pedir mais uma vez. Curtam, compartilhem, comentem e entrem no canal, porque é legal por causa disso. Carlão, obrigado. Tamo junto e vamos trabalhar junto. Valeu? Tchau, gente. Precisando, estamos à disposição. Vai estar no canal da oficina também no Instagram, vai estar live lá, gente. Também vão lá, assistam, compartilhem, façam perguntas. E eu queria agradecer ao Thiago também pela oportunidade. E, Ti, tamo junto, cara. Precisando. Beleza, meu velho. Obrigadão, Carlão. Gente, obrigado. Bora pra próxima. Tchau, Carlão. Obrigado. Valeu.